As redes sociais deram voz a uma multidão de pessoas que despertaram para a política e que querem cada vez mais participar dela, dar sua opinião, cobrar das autoridades o bom uso dos recursos dos nossos impostos. Essas autoridades, porém, não querem ser cobradas, temem ser destronadas de seus palácios. E não adianta xingar nem ofender. Então, o que fazer? Como exercer a cidadania com responsabilidade e eficácia? Bom, para isso, primeiro você precisa se informar bem, estudar, conhecer os meandros da República, o caminho das pedras. Meu nome é Cláudio Dantas, eu sou jornalista e passei os últimos 25 anos denunciando irregularidades e trazendo à tona os bastidores do poder. Neste canal, eu quero dividir com você a minha experiência, te ajudar a mudar o país, restabelecer o Estado democrático de direito e deixar para as próximas gerações, como legado, uma sociedade livre e próspera. E eu não estou sozinho. Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje, sexta-feira, dia 16. Hoje nós vamos conversar sobre... Vou dar aqui para vocês uma ideia, mais uma vez, né, uma big picture aqui, uma visão geral do que está acontecendo. Para quem está por fora aí das notícias de agora da manhã, o Supremo formou maioria para manter a suspensão do pagamento das emendas impositivas do Congresso Nacional, emendas parlamentares. Qual é o impacto disso? Vou explicar para vocês. É o enfraquecimento do poder econômico de um Congresso que nos últimos anos se dedicou praticamente a abocanhar mais poder econômico, abocanhar mais orçamento, ter mais dinheiro para usar. É o dinheiro nosso, né? Só que se preocupou muito pouco em mostrar para que serve o Legislativo, em defender as suas prerrogativas. Diante desse cenário, o Judiciário foi tomando espaço. Agora, o mesmo Judiciário, o STF, retira numa canetada, ou em 11 canetadas, o poder econômico do Congresso. Não resta mais nada. Isso terá impacto nas eleições para a presidência da Câmara e do Senado em fevereiro de 2025, terá impacto nas eleições de 2026, terá impacto nas investigações em relação a Alexandre de Moraes ou seus assessores, terá impacto na liberdade de manifestação de cada um de nós. É complicado. Quando os nossos representantes, aqueles que nós elegemos, não têm a estatura moral para defender, para honrar os seus mandatos, quem se prejudica no final somos nós. Por isso que eu sempre digo que aqui não é só jornalismo, aqui é uma aula de cidadania. Vamos entender se dá para fazer ainda alguma coisa. Para participar comigo da conversa aqui e elevar a régua do debate, eu tenho dois convidados que são perseguidos do Supremo, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, ambos jornalistas. Muito obrigado pela presença dos dois, Rodrigo e Paulo. Bom dia Dantas, bom dia Paulo, bom dia audiência. Vamos nessa. Excelente. Bom, eu vou Prazer estar aqui, já de cara... Maravilha. Eu já de cara quero já abrir aqui para vocês, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho da visão de vocês em relação a essas denúncias da Folha. Ontem saiu uma denúncia nova, que ela sai um pouquinho daquele conjunto, né, de trocas de mensagens entre assessores do STF e do TSE, sai um pouquinho dos inquéritos políticos, não quer dizer que ela não vá voltar, mas ela traz vários novos elementos e indícios de crimes. Essa questão a gente vai tratar num segundo momento hoje ainda, mas eu queria que vocês avaliassem, processem a avaliação de vocês, até como alvos, né, do Alexandre de Moraes, o que representa essas denúncias, o que elas mostram, na opinião de vocês, e efetivamente o que vocês esperam que a oposição faça a partir de agora. Quem começa? Deixar o Rodrigo começar. Vai você, Rodrigo. Bom, na minha opinião, é muito claro, né, Cláudio? Mostram crimes cometidos. O Alexandre de Moraes agiu fora da lei, estão usando eufemismos aí, né, como fora do rito e tudo mais. Eu já tive essa discussão com alguns colegas jornalistas. A questão do rito é muito importante no direito, porque é a garantia do indivíduo de que ele tem o devido processo. Então eu não estou aqui
menosprezando ou diminuindo o fato de ter sido tudo feito na informalidade, ou seja, fora do rito. Né? Mas eu estou com, por exemplo, o Guzzo, né, que escreveu na sua coluna de hoje na Gazeta do Povo. Essa é a menor das questões. Nós temos ali direcionamento de investigação, escolha de alvos, a priori, eu e Paulo entre eles, e o uso de gente do aparato, do sistema, que eu prefiro chamar de capangas, porque quem age assim está deixando de lado, né, suas prerrogativas do cargo, para perseguir esses desafetos, essas pessoas que ele está cismado, né, como disse até um deles, o juiz instrutor. Então, é um escândalo. O que veio à tona, e lembrando sempre que é a ponta do iceberg, né, são mais de 6 gigas de conversas ali, o que veio à tona já é escandaloso e motivo de sobra para um impeachment e, quiçá para uma prisão. Isso aí eu acho que a gente, do ponto de vista estratégico, você perguntou o que esperar da oposição, eu acho que isso pode ficar para um segundo momento. A gente tem que selecionar as batalhas viáveis. Nesse primeiro momento, Alexandre de Moraes tem que cair. O sistema está se unindo, ninguém solta a mão de ninguém, né? Está tentando, de alguma forma, protegê-lo, e a gente pode imaginar os motivos, né? Tem muita cumplicidade nesses rastros todos, tem muita gente com rabo preso, muita gente que deve estar sendo comprada, chantageada e por aí vai, mas o fato é que a pressão das ruas, que o próprio Marcel Van Hatten, um dos líderes aí da oposição, está clamando por, né? O povo nas ruas, o país levando a sério isso tudo que veio à tona, porque se isso ficar impune, acho que aí realmente uma nova etapa do que nós estamos vendo no Brasil. Talvez o Brasil se torne não uma ditadura, mas um país desagradável, para parafrasear Luiz Inácio Lula da Silva acerca da Venezuela. Então, não é uma brincadeira, tem que ter consequências, o país tem que reagir diante disso. Então, o que eu espero da oposição é nada menos do que um foco absoluto nessa questão, é a prioridade do país hoje. Ainda temos presos políticos, ainda temos jornalistas censurados, com passaporte cancelado, com contas bancárias congeladas, eu e Paulo, entre outros. Então, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. O que eu espero é nada mais, nada menos do que uma obsessão de que toda a oposição fique cismada em derrubar o Alexandre de Moraes. E digo mais, Cláudio, isso não é uma questão mais de direita ou esquerda, bolsonarismo, antibolsonarista, não é. Né? A gente tem que entender que isso ficou para trás. Nós estamos discutindo aqui, e tanto é verdade que a gente está vendo colunistas, comentaristas da Globo, da Folha, do UOL, né? a Malu Gaspar, o Merval Pereira, um monte de gente se manifestando porque foi para muito além disso. É uma questão de retomar o mínimo possível do Estado de Direito no país, consertar o mecanismo de freios e contrapesos que está quebrado hoje, na figura de um senador, que a gente sabe que sofre pressão dos pares, que ele não decide sozinho, mas que Rodrigo Pacheco está impedindo, de alguma forma, o mecanismo de funcionar, e nós temos que consertar isso. É pelo bem do país e para poder ter alguma esperança de volta no nosso futuro. Paulo. Cláudio, eu acompanho o que o Rodrigo disse. Acho que o mais chocante dessa história tem bem menos a ver com o rito informal, que, claro, é um problema no processo penal. É óbvio que é um problema no processo penal. Como é que os meus advogados poderiam me dar ampla defesa? Eu sequer nunca fui notificado, inclusive, do processo, mas como é que os meus advogados poderiam me dar ampla defesa sem saber como que aconteceu, né? Sem ter a cadeia da produção de provas? Eu nunca poderia imaginar que eu ia ter a autoridade máxima do judiciário brasileiro, o ministro da corte que deveria proteger e cuidar das matérias constitucionais, me perseguindo pessoalmente, cismado comigo, né? Mandando mensagens sobre mim, sobre o Rodrigo, falando, olha, eu preciso de mensagens dessas pessoas, recebe o relatório, diz, olha, esse relatório tem muita crítica pessoal a mim, eu quero coisas que sejam sobre um 4.2, aí você vê o Talhaferro dizendo, não, do Paulo Figueiredo é difícil de achar, aí não, basta 1 ou 2, eu acho que eu consigo. Ninguém nunca imaginou que um jornalista comum, né, pudesse ter se tornado no final do ano, isso aconteceu no dia 29 de dezembro, esses já são no dia 28, 29 de dezembro, alguns deles, dominando a cabeça e as preocupações do ministro de uma corte constitucional, a ponto dele poder instrumentalizar todos os poderes que ele tinha para nos perseguir. E a gente está começando a ver, eu tenho
certeza de que nós vamos ver muitas cenas ainda dos próximos capítulos, a gente está começando a ver a extensão desse poder, que esse poder incluía, inclusive, acesso a bancos de dados da polícia, que só poderiam acontecer com autorização judicial, a construção. Nós tivemos um ministro que já tinha sido chamado a atenção, até numa esquete humorística muito feliz do Paulo Souza, que era um ministro que agia como juiz, promotor, vítima, mas agora nós temos um juiz que atua como polícia e que atua até como perito, onde ele, num dado momento, vira e fala: será que eu que vou ter que produzir os laudos? Então, não é uma questão de mera informalidade. Não é quando nós temos uma autoridade dessas, cujos asseclas, eu gosto do termo laranjas, porque eles todos estavam ali agindo como laranjas do próprio Alexandre de Moraes, quando seus laranjas têm que pedir um para o outro para usar a criatividade e tentam encobrir os seus rastros para não ficar uma coisa muito descarada. Isso é muito grave, Cláudio, e eu acho que nós estamos vivendo um momento, num certo sentido, bonito no Brasil. Eu sempre sou uma pessoa que acredito em aprimoramentos institucionais graduais, né? Essa é uma característica dos que são chamados conservadores, e eu estou vendo a sociedade brasileira, mesmo a imprensa de esquerda, a imprensa que agiu, sim, de forma conivente com os abusos do Alexandre nos últimos anos, por entender que era necessário para se livrar de um mal maior, que era o presidente Bolsonaro. Eu estou vendo essa imprensa, finalmente, pelo menos parte dela, começar a mudar de lado. Eu estou vendo na grande mídia, na mídia do establishment, uma atuação muito forte nesse momento contra o ministro Alexandre de Moraes. Você perguntou o que eu espero da oposição, e eu conversei com alguns deputados e algumas pessoas dentro da oposição, e me parece adequado o caminho que eles estão tomando. Eles vão seguir basicamente em 3 grandes frentes. Você abriu o programa hoje com um comentário muito feliz sobre as emendas PIX. Isso foi um tiro no pé do Supremo Tribunal Federal, porque gerou um clima de animosidade muito grande dentro do Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal, um clima que já vinha crescendo e, pelo que eu apurei hoje, está num momento de ebulição, não pela virtude de alguns deputados, certamente pela virtude de alguns, mas não pela virtude de todos, mas pelos seus interesses econômicos que estão sendo afetados. A gente sabe que política é isso, a gente acompanhou como foi, por exemplo, o impeachment da Dilma Rousseff, teve muito mais a ver com o momento ali do Eduardo Cunha vendo seus interesses pessoais sendo afetados, do que propriamente com a virtude deles. As coisas acontecem assim. Uma das frentes, então, o deputado... Esse tema, inclusive, Paulo, não querendo te cortar, mas só fica tranquilo que a gente vai ter tempo para se dedicar a esse tema já, tá? Das emendas PIX e as emendas impositivas, as individuais, as de bancada. Você falou uma coisa, Paulo, importante, que é o seguinte: você falou da mídia. A mídia comercial, a mídia corporativa, né, que a gente ainda vê aí se esforçando para se manter viva, só que às vezes toma caminhos equivocados, né? Acha que para se manter viva tem que estar acoplada no poder, né, no governo de plantão, na SECOM e afins. E aí passa a tracionar a narrativa oficial. E a imprensa é tudo menos a narrativa oficial. Se for para fazer a narrativa oficial, aí a gente pode ir embora, porque isso aí é assessoria de imprensa, né? Então, quando você fala de imprensa, aí eu vou destacar aqui um vídeo e um áudio, né? O vídeo, ele é gravação de uma manifestação do Alexandre de Moraes, feita esta semana, e fala justamente sobre imprensa. Ele fala de uma contaminação da imprensa pelas redes sociais, pela dinâmica das redes sociais. E eu achei bastante delicado isso, e eu vou trazer esses 2 materiais e devolvo para vocês para avaliação. Pode soltar, produção. Hoje tem, entre aspas, influencer, que não entende absolutamente nada, mas o que ele fala chega a mais pessoas que todos os telejornais juntos. Isso não foi de uma hora para outra, isso foi trabalhado, estudado, né, por esse populismo extremista. A mídia tradicional combateu isso. O Poder Judiciário foi em defesa
dos direitos da mídia tradicional. Só que, lamentavelmente, hoje, nós começamos a ver alguns meios de comunicação, eu diria, ao invés de tentar trazer para a legalidade, trazer para o binômio constitucional de liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade, ao invés de brigar pelo papel da liberdade de imprensa, imprensa livre numa democracia, alguns meios de comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas, primeiro nas redes sociais, em seus blogs, em seus sites, para monetizar e ganhar, e só depois no jornal. Mas sem fazer nenhuma consulta, sem analisar, como sempre foi o papel da mídia tradicional, e por isso a respeitabilidade que atingiu. Jornalistas atuando como blogueiros, para ter likes. Eles mesmos publicam sem checar nada e depois vão tweetando comentários sobre comentários para ter likes, porque quanto mais like tiver, mais ele está ganhando. Esse é um outro perigo. O perigo de nós termos a contaminação da mídia, da imprensa livre, que é um pilar da democracia, pelos métodos fáceis de ganhar dinheiro que a rede social propicia. Por isso a regulamentação específica, a regulamentação específica é necessária e urgente, e na ausência dela, imediatamente o Poder Judiciário passar em todos os casos a aplicar a regulamentação genérica. Muito obrigado. Isso é interessante, né? Porque a gente vê aí um tom professoral do ministro dizendo o que a mídia deve ou não fazer. Isso me lembrou a ligação que eu recebi durante a campanha, quando eu publiquei uma matéria referente a um líder do PCC que está preso e que ele tinha sido gravado pela Polícia Federal numa escuta ambiental durante uma investigação sobre um plano de fuga, o Marcola, e ele fazia ali, num bate-papo com o colega de cela dele, eles falavam de política, falavam de eleição, diziam quem eles gostariam, quem eles preferiam, a opção de voto. Ainda que eles não pudessem exercer o voto, tinham a opção de voto. Eu publiquei essa reportagem, na ocasião, lá no Antagonista. Ela foi derrubada no dia seguinte por um pedido da defesa do Lula, o advogado da defesa me ligou e numa conversa com ele, ele reclamou naturalmente da chamada da matéria, etc. e tal. Eu falei, mas está tudo documentado, tem o áudio da PF, tem o relatório da PF, e inclusive ele chama até o Bolsonaro de genocida no meio ali da conversa, isso também está na matéria. Ele falou, não, mas isso é que tinha que ser o título. Eu falei, bom, então você tinha que ter escolhido outra profissão, porque você é advogado e eu sou jornalista, você deveria ter sido jornalista para poder editar as matérias. Eu digo o mesmo em relação a ministros da Suprema Corte que acham que sabem o que a mídia deve fazer, como a mídia deve se comportar. É preciso estabelecer muito claro isso, porque a mídia que eu estou falando é a mídia como todos nós, é a mídia independente, é a mídia corporativa, são as pessoas. O que está acontecendo é que está havendo uma normalização, a partir dessa narrativa que a gente vê sendo repetida pelo Moraes, de que as pessoas devem ter um determinado comportamento segundo a perspectiva dele. E isso é ditadura, isso é autoritarismo, isso é censura. Né? Tudo que for divergente daquilo que ele entende que deve ser o comportamento, então a pessoa não pode buscar like na rede social. Virou um crime o jornalista buscar o like. É claro que o jornalismo tem que ser exercido com responsabilidade, mas não cabe a um ministro dizer como ele deve ou não ser feito na forma. Né? Então, assim, tem que checar, tem que fazer a fiscalização, tem que fazer, tem que publicar também. Imprensa livre, ele mesmo está falando ali, imprensa livre. Ué, se a imprensa é livre, então liberte a imprensa e não tente tutelá-la. Né?
Rodrigo, você trouxe na ocasião da campanha, e eu até, quando eu te chamei aqui, te convidei, eu ressaltei que naquelas mensagens que a Folha está publicando, tem a replicagem justamente de algo que acabou embasando um dossiê aí do TSE contra você. Tem uma denúncia que você fez durante a campanha de um áudio que você recebeu de uma conversa do ministro com integrantes ali das campanhas, uma coisa nesse sentido, né? Queria que você falasse um pouco dessa denúncia. A gente tem, inclusive, o áudio dela para retransmitir, porque tem tudo a ver com esse raciocínio. Ele, naquele momento, ele envolve esse raciocínio. Sim, exato. Eu concordo com o que você acabou de dizer e quero lembrar, né, que o próprio Dias Toffoli já se colocou no papel de editor da nação. Então, exato, né? A sensação que fica às vezes é que eles estão na profissão errada. O Barroso, por exemplo, devia abandonar a toga e disputar um cargo eletivo para empurrar a história, porque não é papel de juiz empurrar a história, coisa alguma. O Alexandre de Moraes devia, obviamente, se candidatar a imperador absolutista, porque esse quer fazer tudo, né? Ele tem a soberba de quem quer criar um Ministério da Verdade. Ele quer dizer como cada um tem que fazer o seu trabalho e regular, controlar tudo de cima para baixo, porque ele acha que todo mundo precisa de tutela, ou é idiota, ou mente, ou é enganado facilmente, e ele é o detentor da luz, da razão. E tudo isso é muito bizarro, né? Então, eu recebi à época um áudio de uma fonte minha, que era alguém ligado ao governo, dizendo, você ouviu essa reunião, o que o Alexandre de Moraes disse a respeito da imprensa? E eu, na época, publiquei, foi feito um corte da minha live, esse corte viralizou e é o que tem de colagem ali no dossiê, né? Que a gente vai mostrar agora o que era o áudio então, Dantas. Mas só lembrando, né? Qualquer um, e isso tem sido um alerta feito desde o início, qualquer um que achasse que a sanha censória do STF e principalmente da figura do ministro Alexandre de Moraes ia ficar restrita a bolsonaristas, não estudou história o suficiente. Não conhece até o título da coluna do Merval Pereira hoje, o poder corrompe, né? Uma frase do conservador liberal Lord Acton. Então, é óbvio que a coisa não ia ficar restrita aos bolsonaristas, e eu folgo em saber que eu já virei jornalista agora para a Globo, para o William Bonner, para o Estadão, estão me chamando de jornalista. Mas é óbvio que eles iam atrás da mídia também. Porque a mídia eventualmente vai publicar alguma coisa que vai incomodar um cara que acumulou um poder demasiado, arbitrário, sem qualquer mecanismo de freios e contrapesos para contê-lo. É óbvio que ele vai usar isso para qualquer coisa que o desagradou. Se ele está cismado, ele vai lá e vai atrás da Folha, vai atrás de qualquer um. Então, podemos mostrar o áudio para ficar claro o recado que ele está transmitindo já à época. Eu talvez sofra mais com elas do que o candidato de vocês da coligação, porque eu sofro há 3 anos e meio. Ele sofre agora nesse período eleitoral. E é extremamente complexo. Eu sempre digo, isso é imutável, depois que entrou na rede não sai nunca mais. Nós podemos diminuir o risco, mas vai se repetindo. Obviamente, as pessoas estão, falando mais espertas, o efeito não é o mesmo que foi em 2018, porque em 2018 a notícia chegava como verdade absoluta, ninguém contestava. Hoje já tem uma contestação, assim, quem quer acreditar sempre acredita, mas já há uma contestação, não que não influencie. Há uma margem, por incrível que pareça, né, às vezes não dá para entender como notícias absurdas influenciam, mas há essa margem. Por isso que nós temos que combater. Eu, semana passada, até disse, acabou reverberando um pouco na imprensa, que nós estamos no fake news de segunda geração. 2 métodos que nós já identificamos aqui no tribunal, um deles fez até com que nós mudássemos por maioria um posicionamento antigo do tribunal. Um deles é a questão de partir de várias premissas verdadeiras e a partir disso, de repente, você chega numa conclusão falsa. E isso, tradicionalmente, para o tribunal, era mais difícil tirar, porque as premissas eram verdadeiras, tinha que analisar. Nós já estamos
julgando aí pelo conjunto da obra. Claramente estão usando premissas nessas propagandas, premissas verdadeiras para direcionar o eleitor. E o segundo, que é muito mais grave, isso vai precisar ser analisado pelo Congresso Nacional também depois das eleições, é a utilização das mídias tradicionais como mídias de aluguel. Eu não vou citar nomes aqui, porque nós temos representações contra algumas, mas claramente há mídias tradicionais, rádio, televisão, jornais, revistas, né? As tradicionais que eu falo é tudo que não é rede social, mas claramente como, eu não diria laranja, porque estão recebendo para isso, mas como mídias de aluguel, fazem uma reportagem fake, né? Para possibilitar que as redes sociais falem da reportagem. Por quê? Porque também havia, e nós mudamos aqui no TSE também, havia uma jurisprudência pacífica que você não pode, pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, você não pode retirar uma reportagem. Olha, se claramente a reportagem foi o que a maioria disciplinar, se claramente, se essa reportagem fosse no celular, era falsa, a reportagem tem que ser retirada. Eu acabei, não que eu já não esteja acostumado, né, mas acabei apanhando muito, porque eu falei que a mídia tradicional também pode praticar fake news. Pode. Ela não é imune a isso. E nós vemos, é diagnosticado onde claramente se coloca, e aí é o caminho inverso do que era. O caminho era começar pelas redes sociais, até a mídia, algumas mídias, ampliarem isso. Para evitar essa retirada no meio do caminho, algumas mídias tradicionais que estão dando publicidades absurdas, entre aspas, como se fossem matérias jornalísticas. São esses dois pontos que, obviamente, principalmente do primeiro para o segundo turno, melhoraram no sentido profissional, quem faz isso. Isso fez com que nós já, não só jurisdicionalmente, esses dois posicionamentos, já tive 2 reuniões com a equipe nossa de desinformação, ainda até quarta-feira nós devemos fazer algumas alterações no procedimento de combate via poder de polícia do tribunal em relação às fake news. E quarta-feira de manhã eu já marquei, eu tenho uma reunião com todas as plataformas, porque algumas plataformas realmente, vamos dizer, tiraram um pouquinho o pé do acelerador. Então, para voltar a esse combate nesse final, é inegável que nos 48, 72 horas antes da votação, aí é uma avalanche realmente de notícias. Bom, mídias de aluguel, né? Então, fake news, acusando a mídia tradicional de publicar fake news para que as redes sociais repercutam isso. A gente vai ter de ir lá atrás, né, na Cruzoé, cuja capa, baseada numa prova também, né, num documento, de um e-mail entregue pelo um delator, que era o Marcelo Odebrecht, à Polícia Federal, no seu acordo de colaboração, gerou uma reportagem, o amigo do meu pai, que foi a primeira reportagem a ser censurada pelo Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Então, o que é fake para o Alexandre de Moraes, o que é fake para o Supremo, o que é fake para qualquer um? No final das contas, o exercício do jornalismo, eu quero ouvi-los, mas é a busca pela verdade. Ninguém é dono da verdade. Cláudio, você usou um termo quando você começou o seu comentário, que foi, você identificou nessa última manifestação do Alexandre de Moraes, você usou o termo professoral. Você disse que ele teve um tom professoral. Eu enxergo diferente, eu vejo um tom de ameaça. E essa ameaça é uma ameaça explícita a agora os veículos tradicionais que estão se voltando contra ele. Você lembrou bem, todo esse processo, o inquérito das fake news, se iniciou com uma matéria da revista Cruzoé, muito bem fundamentada, que mostrava o que as evidências de corrupção dentro da Suprema Corte. E naquele momento houve a resposta do tribunal com a censura inaceitável.
a reação da sociedade naquele momento e dos outros veículos de imprensa foi muito grande, né? Então, o ministro, eles acabaram recuando em certa maneira. E daí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a comer pelas beiradas. E o mingau se come pelas beiradas mesmo. Então, você começa censurando o Oswaldo Eustáquio, aí ninguém da mídia tradicional fala nada. Depois você vai para o Alan dos Santos, as pessoas falam, não, esse também é extremista, ninguém fala nada. Daí você começa a ter censuras dos jornalistas que já estão na mídia mainstream. No caso, Constantino e eu, dentro da Jovem Pan, líderes de audiência dos nossos programas, eu nos Pingos nos Is, que depois você acabou também fazendo um grande trabalho por lá, um dos programas mais assistidos do país, naquele momento o programa de política mais assistido do Brasil. E ainda assim a imprensa cismava em nos chamar de blogueiros, de nos desqualificar, e mesmo estando na televisão tradicional. Esse áudio que vocês acabaram de mostrar agora, essa referência que ele dizia à mídia tradicional era uma ameaça explícita à Jovem Pan. Ele se referia naquele momento à Jovem Pan. E eu acho que faltou inteligência para os outros veículos de mídia para perceber o quanto ele estava se aproximando de outros veículos. A Jovem Pan pode ser amanhã a Folha de São Paulo, pode ser a Rede TV, pode ser até mesmo a Rede Globo, pode ser qualquer um. Então eu acho que nesse momento, esse áudio que a gente está mostrando, essa manifestação nova do ministro essa semana, é uma ameaça explícita à Folha de São Paulo. E absolutamente despropositada, porque não foi que a Folha de São Paulo não ouviu o ministro. Pelo contrário, a Folha de São Paulo fez um trabalho de investigação. Você que é um jornalista muito capaz nessa área sabe, imagina o trabalho de você analisar 6 gigabytes de informações. O Glenn Greenwald é um dos jornalistas, apesar de não ser jornalista de formação, né, ser advogado, é um dos jornalistas mais premiados que nós temos atuando no Brasil, vencedor de vários prêmios, inclusive do Pulitzer, autor das reportagens contra o Snowden, das reportagens da Vaza Jato, é uma pessoa com muita experiência investigativa. O trabalho que ele faz é inquestionável. E ele está apresentando diálogos, áudios. E o ministro foi sim, antes da reportagem ser publicada, o ministro foi consultado. É que ele foi pego de surpresa e ele não soube como se posicionar para explicar o que aconteceu. Depois ele fez aquela manifestação que foi praticamente um amontoado de chavões, uma explicação absolutamente sem sentido, ali muito no susto, e reuniu os asseclas dele lá, os cúmplices dele no Supremo Tribunal Federal para fazer aquela manifestação totalmente fora de propósito dentro da sessão do Supremo Tribunal Federal, que está caindo por terra, porque as novas reportagens vão desmentindo aos poucos as próprias respostas e as justificativas que eles vão dando. Então não é que não tenha havido a devida apuração, não é que não tenha havido a devida checagem, é que as notícias simplesmente desfavorecem o ministro. E o ministro está ameaçando, olha, qualquer notícia que vier que eu entenda no alto da minha autoridade que são falsas, e ele chama o Rodrigo Constantino de pseudojornalista, uma pessoa que já passou por Época, Globo, Valor Econômico, Veja, Rede TV, Jovem Pan, Gazeta do Povo, Oeste, já passou por... é um pseudojornalista. Então ele começa a ser, como você disse, a pessoa que traça a linha do que é o verdadeiro jornalismo, ou do jornalismo autorizado e do jornalismo desautorizado. E essa ameaça que ele está fazendo é uma ameaça aos outros veículos de imprensa tradicional. De novo, como o Rodrigo disse, qualquer um que imaginou que fosse parar no Oswaldo Eustáquio ou no Paulo Figueiredo no Constantino, realmente não estudou nada de história e não entende como é que a tirania funciona. Sem dúvida. Mas posso levantar, Dantas? Por que eu acho que muita gente... Só fazer um reparozinho, quer dizer, aquela matéria da Cruzoé, Paulo, ela trazia, na verdade, era um indício de uma relação. Né? Então, assim, a gente não era nem uma matéria trazendo nada em relação à corrupção, provas de corrupção. Era um indício de uma relação. Possível corrupção, né? Possível corrupção. Você está na planilha do Odebrecht. Era um indício de algo que... É uma coisa para a sociedade investigar. Exatamente, era um indício de algo para ser investigado, que ele estava entregando justamente na colaboração premiada dele dentro de um contexto geral. E isso estava muito bem explicado na reportagem. Né? Em nenhum momento houve um avanço sobre aquilo que estava nesse documento, né? Nos fatos realmente que estavam postos. Rodrigo. Mas ali eu acho que pela primeira vez a capa da Cruzoé encostou a questão toda das investigações da Lava Jato no judiciário.
E ali o bicho pegou, né? Houve uma reação mais forte do sistema, digamos assim. Mas em relação à mídia, eu quero só levar a uma reflexão que eu mesmo tenho, às vezes, e tento me colocar no lugar dos outros com certa humildade. De por que, Paulo, que muita gente da imprensa, da mídia mainstream, da velha imprensa, permite chegar a esse ponto, mesmo que eles não se deem conta ou acreditem que vão conseguir controlar o monstro, né, de que eles podem ser os próximos a serem devorados. Eu acho que tem duas coisas aqui. Muita gente é saudosista de um tempo em que a imprensa tinha muito mais influência. Veja as falas do próprio ministro Alexandre. Né? Era um tempo em que tinha a curadoria do Bonner. Todo mundo esperava para ver no Jornal Nacional o que era a notícia relevante. Hoje, o advento das redes sociais atropelou isso. Hoje qualquer um mostra um negócio e inclusive refuta o teatro do Lula, preparando ali os figurantes para uma encenação com o seu fotógrafo. Isso hoje em dia vazou. Não tem mais como você controlar a narrativa. Então é uma perda de status, é uma perda de poder que muito jornalista da velha guarda não conseguiu superar. E tem uma questão mercadológica. O negócio da imprensa está difícil, por conta das tecnologias e um monte de coisa. Então, o prestigiado Washington Post foi vendido para o Jeff Bezos, o New York Times, o Carlos Slim teve que salvar, um oligarca mexicano. Então, no Brasil, muita gente está ligada ao cordão umbilical da SECOM, do governo, né? Ganha verbas poupudas e tudo mais. Então, tem uma questão mercadológica e tem uma questão de prestígio. A turma da patota não suporta quando surge um Paulo Figueiredo falando de um jeito diferente, ou um Constantino esculachando, né, uma renomada jornalista da Globo, não sei o quê. Eles não lidam bem com isso. Então, na minha opinião, eles tentaram, por conta de fatores até emocionais, muitas vezes, que alguns se dão conta, outros não, eles tentaram acreditar que iam conseguir domesticar a fera, não, que iam usar, né, a fera para ir atrás apenas dos seus desafetos. Era bom para o negócio deles, né, destruir até a turma da Cruzoé, os antagonistas, que de alguma forma era também uma coisa meio por fora, né, não era um veículo tradicional da imprensa, e ao mesmo tempo resgatar aquele prestígio de que eles controlam as narrativas. Eu acho que essa mistura explica bem a postura de muita gente. Muito bem. Bom, Cláudio, agora eu vou colocar... Oi, Paulo. Não, eu queria me despedir aqui de vocês, como eu te antecipei, estou com a agenda um pouquinho apertada. Você me fez uma pergunta logo no início sobre o que eu esperava da oposição, e eu disse que a oposição estava trabalhando em 3 frentes muito importantes. A primeira delas é que foi divulgado agora, recentemente, pelo deputado Gustavo Gayer, um placar sobre os deputados que estão ou não assinando o processo de impeachment. A gente tem a apresentação de um processo de impeachment que virá com a assinatura da Câmara. Parece que os senadores, nesse momento, não vão se manifestar para garantir que vão ter imparcialidade na hora que forem julgar a matéria. Então, esse é muito importante que a sociedade cobre os parlamentares que se posicionem da maneira que os eleitores acharem que deve se posicionar. O segundo papel é o papel da assinatura da petição. Foi aberta uma nova petição online no change.org, o link está nas minhas redes sociais, está circulando na internet, com a assinatura do pedido de impeachment também do Alexandre de Moraes. Foi aberta há poucas horas, acho que é pouco mais de 1 hora ou 2 horas, e, se eu não me engano, está aí perto já de 100 mil assinaturas. A expectativa é que chegue em milhões de assinaturas e seja uma das maiores petições da história. E a terceira vai ser a participação da população na manifestação de 7 de setembro, que parece que vai ser uma das maiores da história do Brasil. O presidente Bolsonaro endossou, agora vai participar da manifestação, o Silas Malafaia convocou, enfim, então parece que está havendo, e diante disso vai ter, logo em seguida, no dia 9 de setembro, que é a segunda-feira, a apresentação do maior pedido de impeachment, que está sendo apelidado de impeachment contra o Alexandre. É isso que eu espero que a oposição faça, é isso que eu espero que a população faça. Eu acho que o Brasil está num momento bacana de união em torno de um objetivo comum que não envolve esquerda, não envolve direita, envolve sim a responsabilização de um agente público que infringiu a lei. Perfeito. Paulo, obrigado pela tua presença aqui. O programa fica aberto aí para outras participações, tá? Só chamar. Um abraço. Muito bem.
Rodrigo, eu vou colocar aqui essa reportagem da Folha de ontem, né, que mudou um pouquinho o eixo dessas denúncias em relação a esse gabinete paralelo, né, do Alexandre de Moraes. Coloca na tela, por favor, o link 1, Arthur, que mostra que o Moraes usou o órgão do TSE para que seu auxiliar levantasse dados do Sistema de Segurança Pública de São Paulo. Olha só isso aqui. Matéria assinada pelo Glenn e pelo Fábio Serapião, tá? Que diz o seguinte, um policial militar que atua no Supremo, na equipe do ministro Alexandre de Moraes, também fez pedidos fora do rito para a produção de relatórios ao setor de combate à desinformação do TSE. Diálogos de WhatsApp obtidos pela Folha mostram que não foi apenas o juiz auxiliar Ayrton Vieira, principal assessor de Moraes no STF, que solicitou por vias informais levantamento de dados a Eduardo Tagliaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O policial Wellington Macedo, também lotado no gabinete do Moraes no Supremo, fez pedidos a Tagliaferro no TSE para apurar fatos relacionados à segurança do magistrado e de seus familiares. Vazamento de dados pessoais e ameaças enviadas para números ligados ao ministro ou publicadas nas redes. Em ao menos um caso, Tagliaferro disse ter levantado informações sigilosas com a ajuda de um policial civil de São Paulo, de sua extrema confiança e cuja identidade não deveria ser revelada. Tá? O uso da assessoria especial do TSE para questões relacionadas à segurança de Moraes está naturalmente fora do escopo de atuação da estrutura do órgão. Trata-se de um órgão administrativo da Justiça Eleitoral que não tem competência para atuar em investigações ou processos criminais. E a proteção de ministros do Supremo, é bom que se diga, ela é de responsabilidade da Secretaria de Segurança do STF, que é formada por policiais judiciais e, quando necessário, reforçada por agentes de segurança de outras corporações, como a Polícia Federal. No caso de ameaças a ministros, a praxe é que a Secretaria de Segurança receba as informações e repasse para as autoridades competentes, seja a PF ou a Polícia Estadual. Há a possibilidade do próprio gabinete do ministro acionar a polícia diretamente com pedido de investigação por se tratar de suspeita de crime. O que não pode haver é um pedido informal por um acesso informal a um sistema oficial. E aí eles citam essas mensagens e as datas, tudo certinho. Olha, 21 de agosto de 22, apenas 5 dias após Tagliaferro ser nomeado no TSE, as mensagens mostram que ele já trabalhava em uma apuração solicitada pelo segurança de Moraes. Tem aqui, desculpe incomodar em pleno domingão, só para eu poder informar o chefe, você está trabalhando ainda no dossiê, certo? Enviou o PM em 2 mensagens por volta de 14h30. Tagliaferro respondeu que estava trabalhando no levantamento dos dados solicitados e disse que entregaria o relatório no mesmo dia. O PM avisou que não se tratava de uma cobrança, mas que ele apenas precisava saber para atualizar o ministro. Às 21h58, Tagliaferro encaminha ao policial um relatório intitulado Ameaça Ministro. No documento, apenas com o timbre Eduardo Tagliaferro, perito forense, o assessor do TSE analisa mensagens de WhatsApp enviadas a familiares do ministro. Seu objetivo era tentar identificar a fonte de vazamento de dados de Moraes e familiares, entre eles números de telefone que possibilitaram o envio de mensagens por diversos desconhecidos para eles. Informo que realizei pesquisa nos sistemas policiais, identificação civil no estado de São Paulo, bem como consulta aos dados do Detran e foram encontrados todos os dados abertos, sendo possível identificar nomes, filiações, números de documentos, fotos, endereços e o que levam à identificação do excelentíssimo ministro e seus familiares. Segundo o documento. Em uma das mensagens, Tagliaferro diz ao PM do gabinete de Moraes que possui e usa senhas de acesso do Sistema de Segurança Pública de São Paulo, graças ao que chama de relação de confiança com um amigo policial. Em seguida, na conclusão do relatório, o assessor sugere ao ministro que seus dados e os de seus familiares sejam tratados como de policiais, não informando qualquer dado que identifique-os, somente colocando autoridade. Também sugiro que os números dos telefones utilizados pelo excelentíssimo ministro e seus familiares sejam colocados em nome de outras pessoas de sua confiança ou sejam anonimizados nas operadoras de telefonia. Na conversa, o assessor explica que conseguiu acesso ao banco de dados justamente por meio de um policial civil de sua confiança. 2 dias depois, após a filha de Moraes receber mensagens com pedidos de Pix de R$5.000 e ameaças, o segurança do ministro acionou novamente o chefe do setor de combate à desinformação do TSE. Por favor,
Poderia levantar quem é? Disse na mensagem. Tagliaferro então enviou informações sobre o registro do telefone que mandou as mensagens e recebeu o pedido de Wellington Macedo. Consegue fazer aquele padrão de relatório, por favor? E ele responde, claro. Assim envia ao ministro e ele manda para instaurar o inquérito como fez com o anterior. Ou seja, aqui está fazendo busca de informações não oficiais, por meios não oficiais, para basear inquérito oficial, tá bom? Em 31 de agosto, o setor de combate à desinformação do TSE foi novamente acionado pelo segurança, dessa vez para levantar informações sobre uma pessoa que fez ameaças ao ministro em um vídeo. Replicado à época em grupos bolsonaristas no Telegram, o vídeo trazia uma pessoa que dizia ser integrante do grupo terrorista Al-Qaeda e que ameaçava matar Moraes. A pedido do ministro, por favor, pode levantar e montar um dossiê? Vou dar andamento, respondeu Tagliaferro. Já no dia seguinte, 1º de setembro, o segurança de Moraes enviou o nome de uma pessoa e fez uma solicitação de produção de dossiê. Por favor, a pedido do ministro, você consegue levantar esse nome? Pediu o PM. Vou verificar e lhe passo, respondeu o assessor. Um outro pedido foi feito no dia seguinte. O segurança mandou um número de telefone para Tagliaferro e pediu, por favor, conseguiria levantar esse número para mim? Minutos depois, o assessor afirmou que não encontrou registro e argumentou que o número deveria ser novo. No dia 10 de outubro, o Wellington Macedo acionou mais uma vez Tagliaferro, dessa vez para descobrir a origem de 2 encomendas que chegaram para a esposa de Moraes pelo correio. Enviaram 2 encomendas para a esposa do ministro e ela não sabe de onde veio. Enviaram para São Paulo? Perguntou o assessor do TSE. Chefe pediu para tentarmos levantar. Consegue me ajudar, por favor? Após a mensagem, os 2 trocaram imagens sobre os itens enviados. Aí, em outubro, durante o período eleitoral, o segurança de Moraes voltou a pedir apurações ao assessor do TSE. O ministro me passou 3 prints de uma pessoa ameaçando ele e sua família e pediu para eu ver como você consegue localizá-la. Boa noite, tudo bem e tal, vou levantando. O PM também solicitou a produção de um relatório sobre a pessoa responsável pelas ameaças e disse que avisaria Moraes. Vou avisar o chefe que você já está providenciando, muito obrigado. E tem mais uma, inclusive, de visita, né, de uma pessoa lá, pode botar mais para baixo, olha aqui, ó. Tem várias ameaças, etc e tal, sempre o mesmo padrão, levanta a informação tal, e pode baixar um pouquinho? Porque aqui é repetitivo, né? São os mesmos casos. Aí ele pede também, 23 de novembro, outro pedido de uma manifestação sobre um relatório de uma manifestação em frente ao Comando Militar do Oeste, tá? E também um outro pedido aqui, olha, o assessor também foi acionado para levantar a ficha de uma pessoa que visitaria o prédio de Moraes em São Paulo. Não fica claro na mensagem qual seria o motivo da visita. Então, olha só, a gente tem uma situação e ela expõe uma série de irregularidades e de ilícitos, né? Você não pode... Primeiro, fica claro que o ministro utilizou de meios não oficiais para o levantamento não oficial de informações pessoais de pessoas que estão protegidas pelo sigilo, né? Então, estão ali no Sistema de Segurança Pública de São Paulo. Então, houve o acesso ilegal, isso, claro, é um crime funcional também, de violação de sigilo funcional. Você tem várias coisas aí envolvidas. E o que surpreende é que o ministro dispunha e dispõe no Supremo de uma equipe especializada em guardar a segurança dos ministros. Então, ele poderia ter pego todas essas informações, feito essas solicitações a esse departamento. Inclusive, o STF tem um departamento de inteligência que faz os levantamentos necessários solicitados pelos ministros. Só que tudo tem que estar registrado. Tem um caminho oficial a ser seguido. E o questionamento que se faz é por que o ministro não seguiu esse caminho. Deixa eu levantar uma hipótese, né, o Dantas? Vamos dar o benefício da dúvida a ele. Ele não confiava no sistema oficial. Ele não confiava nas instituições. Tudo bem, então ele criou a tal ABIN paralela, né? É engraçado que toda uma narrativa, né, foi para cima do Bolsonaro, a imprensa toda, o próprio STF, é a ABIN paralela. E quem de fato criou uma ABIN paralela foi o próprio ministro Alexandre. Veja que o subalterno dele fala em senha, acesso por meio de senha, na base da relação de confiança. Isso é a cara do jeitinho
da pessoalidade da coisa, né? Do lado subjetivo, quer dizer, quebra meu galho aí, tio, né? É a cara dessa coisa da informalidade do Brasil que é fora das instituições. Então isso é absurdo, isso é errado. Aí eles estão dizendo depois que não, acessando coisas públicas. Mentira, são dados sigilosos, tanto é que a polícia já abriu investigação. A polícia abriu investigação para ir atrás disso, porque está revelado aí mais um crime. Mas uma série de ilícitos, como você colocou. Se ele não confiava nas instituições, ele tentava reformá-la ou colocar gente de confiança dentro das regras do jogo, né? Não foi o que ele fez. A Corregedoria da Polícia de São Paulo vai investigar esse acesso ilegal, inclusive informação aqui, pode botar na tela o link 3, tá? O link 3 está aí, ó. Põe na tela, por favor, Arthur. Pois? A gente tem um pequeno delay aí, operacional. Vamos lá. Funcionário do TSE de Segurança do Ministro obter informações de corporação por meio de policial de confiança e tal. Justamente isso. Então, está aqui, né, a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo instaurando um procedimento para investigar suposto vazamento de informações da corporação para um PM que teria auxiliado o TSE a obter informações da corporação a pedido da equipe do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, e segundo as próprias mensagens, a pedido do próprio ministro. Ontem, o Novo também entrou lá no CNJ, aí você coloca o link 2, por favor. Entrou lá no CNJ para solicitar a investigação dos auxiliares dos desembargadores que atuaram, um ainda atua como juízes auxiliares do Moraes. Pode baixar. Eu havia, inclusive, acabado de questionar no próprio X, no meu perfil, se alguém da oposição teria a iniciativa de representar lá no CNJ contra os auxiliares de Moraes envolvidos nessas denúncias. E aí o deputado Marcel Van Hatten me ligou e Cláudio falou, Cláudio, acabamos de fazer isso e vou te encaminhar aqui a documentação. Então a reclamação disciplinar foi apresentada contra os desembargadores Ayrton Vieira e Marco Antônio Martins Vargas por supostamente agir em cumprimento a ordens ilegais. É importante esse tipo de atuação, me devolve aqui a câmera, porque você justamente precisa buscar a responsabilização desses funcionários, desses servidores públicos, já que a responsabilização do ministro ela só pode vir via Senado, Rodrigo. Exatamente, Dantas, exatamente. Quer dizer, agora é hora de todo mundo que foi acusado de alguma forma de golpista, né, usar todos os devidos ritos processuais, instrumentos à disposição. Eu estava aqui, inclusive, agora mesmo conversando com o meu advogado, porque eu vou mover ações também tudo dentro da lei, né, dentro das 4 linhas, para mostrar de onde está vindo a ilegalidade, de onde está vindo o verdadeiro ataque às instituições e à democracia. Então, parabéns ao Partido Novo, ao Marcel, tem sido realmente um guerreiro aí na luta pelas liberdades e pela legalidade, pelo Estado de Direito do nosso país. Agora, repito, uma vez mais, é hora de união de todos aqueles em prol do resgate das instituições do nosso país. As instituições estão aviltadas, estão ameaçadas. Não pode ser assim. Não pode ser um ministro todo-poderoso dando ordens para pessoas agirem fora da lei e pegar senha e ir atrás de pessoas porque o ministro está encasquetado, está suspeitando. Não é assim que funciona uma república. É assim que funciona, talvez, a democracia relativa venezuelana, que o Lula hoje, como é que foi? Desagradável. É um regime desagradável. Regimes desagradáveis podem funcionar assim. Democracias, não. Eu vou ressaltar um aspecto aqui que é muito interessante, porque assim, parece que é uma tendência, né, das autoridades de plantão no Brasil, isso na história do Brasil, de uma maneira geral, o sujeito quando tem poder, quando tem muito poder, quer cada vez mais poder, e isso, claro, isso leva a desvios de conduta, isso é histórico, né? Então essa coisa mesmo de você querer usar o aparelho do Estado para investigar a seu bel prazer, né, de forma privada, né? Ministros já caíram por causa disso. Vou lembrar aqui o Palocci, quando foi lá e puxou, né,
na Receita Federal o extrato bancário do Francenildo, do Caseiro, porque o Caseiro tinha denunciado encontros não nada republicanos numa casa no Lago Sul, né, onde eles faziam toda ali a negociação de lobby. E ele caiu depois que isso veio à tona, né? Depois de, claro, da reação popular, da reação da sociedade civil, isso levou à queda dele, né? Quando a gente fala dessa investigação em relação à BIM paralela do Bolsonaro, eu, quando tratei desse tema aqui, também falei da forma como o governo Lula fez esse tipo de aparelhamento, inclusive sempre colocando Polícia Federal dentro da BIM, o que já é uma violação ali de um corpo funcional que é preparado para produzir inteligência de Estado, sendo utilizado para esse tipo de trabalho de clandestino, né, com objetivo político. E pessoas que normalmente, profissionais que normalmente têm uma formação de inteligência para a produção de provas dentro de um processo, né, de uma ação penal, ou seja, são investigações criminais. São pessoas que são forjadas para outro tipo de função, você não pode misturar. Então, esse é o grande problema no Brasil, o sujeito querer avançar sobre um órgão, né, sobre uma instituição entrar na prerrogativa da outra, na atribuição da outra. Senhores e senhoras, autoridades de plantão, vocês têm de retornar às suas caixinhas institucionais, senão o que tem é balbúrdia. Agora, é curioso também, porque eu vejo nas redes sociais, muita gente aí, né? Tem que prender, tem que matar, tem que esfolar. As próprias ameaças que eram feitas aí ao Alexandre de Moraes também demonstram, né, que a nossa população é muito pouco civilizada. Porque se te desagrada um negócio, você use as ferramentas estatais. Você não pode partir para a violência. Por isso que eu falo aqui, é mais do que jornalismo, que é uma aula de cidadania. A gente precisa entender como exercer essa cidadania. Como é que exerce, Cláudio? Enfiando aqui uma representação no CNJ, você exerce abrindo um pedido de abertura de uma investigação na corregedoria, você tem que cobrar as instituições para que elas tomem providências. Mas elas não vão tomar providência. Bom, se você partir do princípio que as instituições nunca tomarão providência alguma, então acabou. Então é melhor... Acabou o país. Acabou. Deixa eu pegar um gancho nisso, falando, porque eu acho importante. Um outro caso que ficou flagrante também de abuso de autoridade do ministro Alexandre é a tal pesca probatória. Eu vejo muita gente nas redes sociais falando assim, quem não deve não teme. Essa é uma frase de efeito, mas ela não é adequada do ponto de vista das liberdades individuais. Eu vou explicar por quê. Não só porque nós estamos diante de crimes de opinião, crimes forjados em nosso país, né? Como porque desde uma longa luta do liberalismo clássico para proteger o cidadão do Estado, entende-se que você não pode ter uma espécie de panóptico, né, do Bentham, onde o Estado olha tudo, é o Big Brother, olha tudo e quem não deve não teme. Não é assim que funciona. Você tem direito à sua privacidade, você tem direito a não ser alvo de busca e apreensão, de quebra de sigilo, de escrutínio absoluto, porque o ministro não gosta de você, porque o ministro está incomodado com o que você pensa. Não é assim que funciona, não pode. Eu sempre andei na linha, nem acostamento eu pegava no Brasil, então tudo bem, ele quebrou meu sigilo, não encontrou nada, mas é absurdo isso. É aviltante, você se coloca como escravo, como súdito do Estado e não como cidadão. Numa república onde você é cidadão e não escravo, o Estado não tem direito de fazer isso contra você, porque ele simplesmente suspeita, porque ele não gosta. Né? Então, a pesca probatória, pegar o telefone do Mauro Cid por causa de um pretexto de cartão de vacinação e não sei o quê, e um monte de gente aplaudindo porque não gosta do Bolsonaro, é não entender as prerrogativas constitucionais de proteção do cidadão. Você não pode permitir esse poder abusivo. Então, eu queria emendar, acrescentar isso ao que você disse. É o seguinte, Arthur, volta para mim. Isso. Bom, excelente. Vamos agora mudar de bloco, vamos para o outro bloco, vamos mudar de tema, porque aí a gente vai tratar do que está acontecendo agora na política e como que essas coisas todas elas se conectam, né? Como isso está imbricado. Arthur, troca a tarja, coloca a tarja do bloco 2, tá? Porque o que a gente está vendo? Está saindo o discurso de defesa da democracia, né?
E é muito interessante, porque assim, vale tudo na defesa da democracia, inclusive acabar com a democracia. Vale perseguir, vale fazer, vale violar a lei, vale tudo. Eu quero saber onde estão os garantistas de plantão. Vale tudo na defesa da democracia. Bom, agora a democracia está dando espaço para o discurso da defesa da transparência. A gente não pode se deixar enganar. O que está acontecendo? Está acontecendo é o seguinte, em resumo, o Flávio Dino, eu já estou trazendo isso desde o início da semana, já contextualizei para vocês em outro artigo inclusive com mais de 1 milhão de views, de visualizações lá no X, e ficou muito claro agora. Hoje, o Supremo, mais cedo, formou maioria para fazer o quê? Para manter a suspensão das emendas impositivas, emendas parlamentares impositivas do Congresso. Isso significa que as emendas parlamentares, aquele orçamento que o parlamentar já conta para poder administrar, levar para o seu estado, essas emendas elas estão suspensas. Ele não poderá mais fazer isso de forma autônoma. Ou seja, agora, a partir de agora, vai voltar aquela situação anterior em que o governo, o executivo, tinha o controle total dessas emendas e usava essas emendas para fazer barganha política, para comprar voto, inclusive para votação. Tá bom? Então, eu publiquei no X um novo artigo, que é esse aqui, ó. Vamos ler junto? Orçamentário e de barganha. Nos últimos anos, o alto clero do Legislativo concentrou-se em abocanhar cada vez mais recursos e usá-los sem critério ou pudor, enquanto abdicava de prerrogativas fundamentais em vários temas sensíveis, perdendo espaço de poder. Agora, perdeu também o dinheiro. Não sobrou nada, mas piora. Em parceria com a CGU, com a PF, com a PGR, o Dino avançará nos próximos meses com inquéritos sobre toda a cúpula parlamentar do Centrão. Podem escrever, começando por Arthur Lira e seus aliados na Câmara. No Senado, Davi Alcolumbre terá uma atenção especial. O objetivo não será prendê-los, mas neutralizá-los, limpando o caminho para que o petista eleja os próximos presidentes das casas legislativas em fevereiro de 2025. O parlamento deveria ser a última trincheira institucional contra o projeto de poder hegemônico do PT, mas seu comando não teve estatura moral para enxergar isso. Sem poder político ou econômico, não demorará para os lobistas das grandes corporações que parasitam o Estado brasileiro há décadas trocarem os gabinetes parlamentares pelos de ministros e do próprio presidente da República. Com isso, as novíssimas e graves denúncias da Folha contra Alexandre de Moraes tendem a perder tração e cair no esquecimento. Seguindo essa dinâmica, inquéritos políticos devem permanecer abertos e se somarão às regulações que querem estrangular a livre circulação de ideias nas redes e nas ruas. A massa popular será comprada pela isenção do imposto de renda até R$ 5.000 e por um Bolsa Família de R$ 800. Zé Dirceu foi modesto ao falar em 12 anos do poder. Será o dobro disso, no mínimo. Tá? Eu já vou passar aqui para o Constantino, para ele avaliar essa situação, mas eu quero pedir para você que está assistindo o nosso programa que deixe o seu like. Deixe o like aí, para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo precisa ser alavancado, precisa ser levado a mais pessoas. Então deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se inscreva no canal, a gente tem lives aqui diárias ao meio-dia, tá bom? E ative as notificações para você ir recebendo até os cortes dos nossos vídeos, compartilhe nas suas redes também, tá? Se você quiser apoiar financeiramente, tem o Superchat, tem aí o QR Code do Clube de Membros, tá? Tem Pix, aí você pode nos ajudar e também nos siga nas redes sociais. No Twitter, lá no X, é @Cláudio E. Dantas e no Instagram, @Cláudio Dantas Sequeira. Rodrigo, como é que você está enxergando essa história toda? Da mesma forma que você. Seu artigo está muito bom, eu endosso as palavras, né? Veja, o Congresso é ruim, o Congresso é fisiológico, o Centrão é corrupto. Tudo isso acho que qualquer um pode concordar. Mas é ruim com essa turma no Congresso? Pior sem eles. Eu gosto de apontar para a Venezuela. Se a Venezuela é, mal ou bem, assim, a referência da turma petista, né, a Venezuela não precisa mais de Congresso.
Então, o perigo é o Congresso virar um carimbador ou até mesmo uma peça de relíquia, decoração, né? Uma coisa ali que custa mais de 10 bilhões por ano, mas é só para inglês ver. Não pode. A democracia dá trabalho, são muitos partidos, tem muitos interesses em jogo, tem muita coisa representada lá, você tem que fazer concessões, tem que contemporizar, tem que tentar buscar o denominador comum, não vai na velocidade que você gostaria, tudo isso um porre. Mas acreditar que você pode bypassar isso, que você pode atropelar isso com iluminados, com um despotismo esclarecido de quem vai empurrar a história na canetada, isso é ser muito ingênuo, né? Isso é acreditar, ainda mais em se tratando dessas figuras, desses personagens, que a gente sabe que o PT tem ali muita influência dentro do próprio STF. Hoje em dia funciona mais ou menos assim. O PSOL, que é um partido menor, provoca com Madin o STF, um ministro acata, né? Eventualmente vem a maioria no plenário, mas um ministro acata e atropela o Congresso, que são os representantes do povo, que foram eleitos, que tem centenas de milhões de votos lá dentro. Então, é óbvio que isso é absurdo e a verdadeira ameaça à democracia. Então, todo esse discurso, né, das emendas PIX, o orçamento secreto e blá, 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 mas você vai atropelando. O Arthur Lira é o inimigo do país. E aí você vai dando poder para o Flávio Dino, para o PSOL, para o Lula, para o Dirceu. Então, de novo, né, eu acho que é muita ingenuidade não perceber o que está em jogo aqui. É muito ruim esse Congresso que temos da forma que ele opera, mas é muito pior torná-lo desnecessário com essa turma que tem um projeto totalitário. Volta para mim aqui, Arthur. Olha só, eu ontem publiquei essa matéria aqui mostrando o seguinte, pode botar. É o seguinte, até o Paulo Figueiredo falou, né, dali de uma CPI, de um pedido de impeachment movimentado pela Câmara, ainda que só o Senado possa empichar ministro do Supremo. Há uma discussão de fundo que precisa ser compreendida pelo eleitor, pelo espectador, para você, que é o pagador de impostos que está nos assistindo. A questão desde lá da CPI da Lava Toga, toda vez que o Legislativo se coloca para investigar ato jurídico perfeito, né, ainda que seja imperfeito, né, na nossa avaliação, mas do ponto de vista jurídico você não pode, o Legislativo tem uma limitação grande em investigar decisões judiciais, tá certo? Então o que o pessoal está considerando lá? Abrir sim uma CPI na Câmara para investigar esse avanço do STF, no caso aqui do ministro Flávio Dino e agora do plenário, nas prerrogativas do Legislativo sobre o orçamento. E isso é constitucional. A Constituição prevê, né, que quem tem a prerrogativa de elaborar o orçamento, direcionar recursos do orçamento para determinado lugar, para determinada rubrica, é o Legislativo, é o Parlamento. Isso vai para frente? Difícil saber, porque esse espírito de corpo no Supremo está muito forte. Tá? Então está aqui, recomendo também a leitura, tá? Mas é basicamente isso aqui que está na tela para vocês. Não deixa, baixa um pouquinho, Arthur, baixa um pouquinho para o pessoal ler. Isso, enquanto eu estou falando, vai baixando. Pode baixar, pode baixar, pode baixar. Isso, vai passando, isso. Tá? Só aqui, ó, só para vocês entenderem o que acontece. No recurso que a Câmara e o Senado entraram no Supremo e que agora é derrubado por decisão majoritária da Corte, a Câmara e o Senado estavam argumentando o quê? Que a decisão de suspender a execução as emendas, ela acaba afetando a execução de políticas públicas, de serviços e de obras essenciais para a vida cotidiana de milhões de brasileiros. A execução, além disso, essa medida ela é considerada drástica e invasiva, justamente porque paralisa a execução orçamentária das emendas pela vontade de apenas um ministro. Bom, agora já não é mais de um, agora é do colegiado, senhores. Nesse sentido, o recurso que eles apresentaram, que agora é derrubado, apontou para a grave lesão ao princípio da separação dos poderes. Esse é o tema específico aqui dessa discussão. As decisões monocráticas, proferidas fora de qualquer contexto de urgência que justificasse uma análise isolada e não colegiada, transcenderam em muito debate em torno da alegada falta de transparência das denominadas emendas PIX e alcançaram de forma exorbitante também as chamadas emendas de comissão. Então, por isso, o Barroso resolveu
antecipar, pedindo até, foi um pedido do Dino, ele resolveu antecipar esse julgamento, acelerar esse julgamento, que aconteceria na outra semana, para resolver logo, para dizer que, olha, já que a argumentação de vocês, o problema está na decisão monocrática, agora é uma decisão colegiada. E deu um checkmate. Deu um checkmate no Congresso. O Congresso agora vai fazer o quê, senhores e senhoras parlamentares? Vão fazer o quê? Vão esperar agora a discussão da LDO para poder direcionar recurso, tentar trancar? Agora o recurso vai para a mão do Executivo. Olha, isso cria um problema institucional gravíssimo, tá? Isso vai emperrar a construção do próximo orçamento de 2025. Então, sim, a gente está diante de uma crise institucional que o resto da imprensa ainda não se ligou no tamanho dela, no tamanho do buraco em que ela vai nos meter. Tá? Então, a gente está diante de uma situação muito, muito, muito grave e que precisa ser observada por todos. E a gente aqui sempre solicitando responsabilidade das nossas autoridades. Responsabilidade, autocontenção. Só que é difícil, né? Porque o pessoal faz política a todo instante. Bom, enfim, vamos lá. Só para complementar aqui esse bloco, acho que o Constantino também vai ter que ir, está aqui o tal da petição, né? Bota aí o X, o perfil do Nicolas, o Arthur. E aí está o endereço da petição, está lá no perfil do Nicolas, foi dada a largada, depende de nós, está aí solicitando o apoio da população para que assinem o abaixo-assinado para o impeachment do Alexandre de Moraes, tá bom? Pode clicar lá naquele link, clica no link lá, clica no link, pronto, tá aqui, ó. Importante, aí, ó, impeachment de Alexandre de Moraes pelo bem da democracia. Já está com 77 mil assinaturas, ganhando força, e ali a descrição. Bom, a oposição está esperando 10 milhões de assinaturas. Rodrigo, você acha que dá? É uma meta ambiciosa, mas se eu não me engano, eles estão partindo daquela do Caio Coppola, que já tinha 5 milhões. Mesmo assim, né, dobrar a meta, precisa chegar a mais 5 milhões de assinaturas. Tomara que sim. Tomara, Dantas, que a população brasileira entenda o perigo que nós estamos enfrentando nesse momento. Eu vou ter que encerrar agora também, uma vez mais, lembrando, não é uma questão de direita e esquerda, não é uma questão de bolsonarismo ou não. É uma questão de impedir a continuação de abusos de autoridade, principalmente de um ministro que extrapolou em todos os sentidos. É disso que se trata, nada mais. Excelente. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui, o programa permanece aberto. Obrigado. Um grande abraço. Abraço a todos. Pessoal, Excelente. Vamos encerrar aqui. No último bloco a gente vai falar de quê? De Venezuela, tá? Que nos serve de espelho, né? A Venezuela nos serve de espelho. Bom, o Lula andou aí rateando nessa história de pedir aí, de apoiar, de não apoiar. Ele andou dando declarações ontem e deu declarações hoje. E é uma barbaridade. Inclusive ele sugeriu novas eleições, o Celso Amorim tinha falado também disso, que se realizassem novas eleições na Venezuela, e ele tomou uma pancada do Maduro e da Corina. Ele conseguiu tomar uma pancada dos dois quando ele sugeriu novas eleições. Então, solta aí o vídeo do Lula, o 3, Arthur. Vamos ver o que ele disse e depois vamos seguindo aqui com o da Corina e do Maduro. O partido não é obrigado a fazer o que o governo quer. E nem o governo é obrigado a fazer o que o partido quer. Eu digo sempre para a minha presidenta Gleice Hoffmann, o dia que você tiver que criticar o governo, pode criticar, não tem nenhum problema. Porque o dia que eu tiver que fazer as coisas, eu também não vou perguntar se o partido vai gostar. Eu vou fazer se for necessário para o povo brasileiro. Mas o senhor acredita na nota do PT? Então não, eu não concordo com a nota, eu não penso igual à nota. Mas eu não sou da direção do PT. Sabe? A oposição logo diz, eu ganhei. E o Maduro logo diz, eu ganhei. Mas ninguém tem prova. A oposição tem que mostrar as atas para mostrar o resultado. Eles dizem que tiveram 60% do voto, então mostre. Não, eles até mostraram, o Maduro né, disse que teve 61%, então mostre. Eu só posso reconhecer, sabe, se foi democrático, se eles mostrarem a prova de que houve uma eleição e que fulano, que a Andressa teve tantos votos, que a Rosana teve tantos votos. Eu vou perguntar de novo, a Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura.
Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. En el primer planteamiento yo les pregunto a ustedes, se va a una segunda elección y si no les gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. El presidente Petro y Lula hablan de una nueva elección. ¿Usted qué responde? Bueno, primero que Venezuela tiene soberanía, es un país independiente con una constitución, tiene instituciones y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No lo practico, jamás. En Brasil también, el presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono. Senhoras e senhores, é um regime, não é uma ditadura não, é um regime desagradável. É o que dá, e o Lula só dá entrevista para jornalista chapa branca que não questiona, né? Desagradável, Lula? O que é mais desagradável? É a fraude eleitoral? Ou mais desagradável que a fraude eleitoral é a perseguição política, a prisão, o assassinato, a tortura dos opositores? O que é mais desagradável? Tenha vergonha na cara. Essa sua declaração, ela é um tapa na cara de qualquer cidadão brasileiro. É um assinte, é um deboche. E só revela aquilo que eu estou cansado de dizer aqui, o seu DNA autoritário. E essa mensagem é para você que é militante, está aí no chat. Você que é o militante, eu digo para você, aqui é o seguinte, aqui é para transformar militante em cidadão. Esse programa serve para isso também. Por quê, militante? Porque você está olhando hoje. Você está olhando, de repente, o dinheiro que você está recebendo por estar defendendo o governo, de repente você está pregado num gabinete ou qualquer coisa que o valha. Você não está preocupado com a institucionalidade. Você não está preocupado com respeito às leis. Só que um dia esse regime muda. E aí a perseguição é o contrário. E aí é você que vai para a cadeia, é você que vai ser torturado, é você que vai ser morto. Então, desperte para isso. O Brasil precisa avançar, precisa se modernizar como sociedade. As instituições precisam ser modernas, precisam ser ocupadas por gente que respeita profundamente essas instituições. E não por gente que se acha acima dessas instituições. Gente que se acha intocável, acima da lei. A gente sabe que o poder corrompe. Só que o poder absoluto corrompe absolutamente. E nós estamos vendo isso acontecer. Quer ver? A Folha acabou de sair com mais uma matéria. Olha isso aqui. Moraes, põe na tela. Moraes usou o órgão do TSE para levantar ficha de contratado para obra
em sua casa. Mensagens obtidas pela Folha mostram que o Wellington Macedo, um policial militar lotado no gabinete de Moraes, utilizou o órgão de combate à desinformação do TSE para levantar informações sigilosas sobre uma pessoa que faria uma obra na sua casa, na casa do ministro. As conversas entre o PM, responsável pela segurança de Moraes, e Eduardo Tagliaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, indicam o uso de banco de dados da Polícia Civil de São Paulo para pesquisas de informações que não podem ser obtidas em plataformas de acesso público. Foram acessados dados como endereço, telefone, filiação, histórico criminal do prestador de serviço. Aí aqui a lembrança da matéria que a gente tratou hoje, pode descer mais, tá? E mostrar aqui as mensagens. As mensagens abordam esse levantamento de informações que indicam que os dados acessados eram sigilosos e contradiz a fala do ministro no plenário na quarta-feira, quando ele afirmou que os dados solicitados pelo seu gabinete eram todos públicos. Não, não eram. Em 24 de fevereiro de 2023, ou seja, depois da eleição, inclusive, continuou usando o TSE, o órgão que supostamente foi criado para o enfrentamento à desinformação no TSE, na Justiça Eleitoral, usou esse órgão em fevereiro de 2023, tá? Para levantar a ficha criminal de uma pessoa, de um trabalhador. Apenas, bota aqui, ó, apenas verificar se tem ou não passagem pela polícia, pede o PM. Aí o Tagliaferro responde, boa tarde, de qual estado é? São Paulo? Ele é uma das pessoas que fará a reforma no apartamento do ministro, afirma o Wellington. Pode baixar. Cerca de uma hora depois do pedido, por volta das 16h30, ele envia um relatório intitulado Consulta Polícia Judiciária e outro nomeado Registro Civil. Em seguida, encaminha também cópias do boletim de ocorrência em nome de pessoa indicada pelo segurança. Após encontrar um registro de um suposto homicídio na ficha criminal e levantar a possibilidade de ser um homônimo, Tagliaferro faz outras buscas e encontra informações sobre o processo e o cumprimento de pena pelo prestador de serviço. Excelente, agora sim vou passar para o chefe, diz o PM após receber as informações. As mensagens que mostram os pedidos de informação de Macedo ao órgão de desinformação estão nos 6 GB de mensagens de arquivos trocados pelo WhatsApp por auxiliares de Moraes, entre eles Ayrton Vieira e Eduardo Tagliaferro. Tá? Olha só, é inacreditável a disfarçatez com que as autoridades de plantão continuam tratando essa questão. É um silêncio total. A gente viu muitas mensagens de apoio ao Moraes lá na quarta-feira, quando só se conhecia aquela troca de mensagens entre seus assessores do STF e do TSE, que já tinha ali uma série de irregularidades. Agora não, agora fica claro que ele usou esse órgão que ele mesmo criou para supostamente combater desinformação, que ele usou para perseguir os bolsonaristas e qualquer um, né? Eu fui alvo também, enfim. Para perseguir qualquer um que discorde, que pense de forma independente, que defenda as liberdades, qualquer um que não se submeta ao poder, à narrativa dominante, foi perseguido e foi de alguma maneira enquadrado. Então, esse órgão foi utilizado para questões pessoais, como uma ABIN paralela, sim. Então, o sujeito vai trabalhar na casa do ministro, então pega e levanta a ficha do sujeito através de um meio ilegal de acesso a informações dessa pessoa. Isso depois de já mostrarmos que isso foi utilizado para levantar informações pessoais de várias pessoas que apareceram ali. Pessoas que entraram em protestos, pessoas que mandaram ameaças. As pessoas que ameaçam um ministro, as pessoas que ameaçam familiares de ministros, precisam ser processadas, investigadas e condenadas. É óbvio. Só que não justifica você avançar, violar a lei para supostamente combater o crime. E nesse caso aqui, virou rotina. Imagina, o sujeito vai fazer uma obra na casa do ministro, o ministro usa o órgão do TSE para levantar a ficha criminal do sujeito. Está tudo errado. Eu fico imaginando o que mais ainda tem. Será que tem esse órgão sendo utilizado pelo ministro para questões pessoais em relação às pessoas que ele queria investigar? A gente vai aguardar, vai esperar muita coisa ainda para surgir. O fato é o seguinte, senhoras e senhores, ou vocês se mexem, ou vocês apoiam essa petição. Eu pedi para fixar aí no chat o link da petição online.
para que haja uma mobilização popular gigantesca, que o Congresso entenda necessária a abertura de um processo de impeachment. É claro, é preciso responsabilizar as autoridades, os auxiliares que violaram todo esse esquema. Tá? É preciso entender quais são os crimes que foram cometidos. É preciso que essas pessoas sejam submetidas à lei. Ou não estamos num Estado democrático de direito. Já sabemos que este Estado democrático de direito foi relativizado. Só que aqui eu digo para vocês, é um regime tá mais desagradável do que se espera. Tá bom? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a paciência aqui, a participação de vocês no chat. Batemos aqui alguns recordes de audiência hoje. Peço novamente que vocês se inscrevam no canal, apoiem esse projeto. A gente está aqui trabalhando diariamente para fazer esse projeto jornalístico crescer. Aqui o objetivo é ir além do jornalismo e é oferecer realmente uma aula de cidadania, para que você não tenha apenas o diagnóstico, você tenha os caminhos para enfrentar esses problemas. Você tenha resignação, tenha persistência, tenha método para lidar com esses problemas, com os problemas da República. Não adianta reclamar, xingar, ofender, não adianta, isso não resolve. Se resolvesse, estava tudo resolvido. O que você precisa saber é quais são as ferramentas que você, como cidadão ativo, tem. Não adianta virar a cara para o outro lado do que está acontecendo. A política, você pode até achar que não gosta de política, mas a política gosta de você. A política, ela está na sua vida desde o momento que você nasce ao momento que você morre e fica até de herança para os seus filhos e netos. Eu agradeço mais uma vez, a gente volta na segunda-feira. Um bom final de semana a todos. Um abraço. As redes sociais deram voz a uma multidão de pessoas que despertaram para a política e que querem cada vez mais participar dela, dar sua opinião, cobrar das autoridades o bom uso dos recursos dos nossos impostos. Essas autoridades, porém, não querem ser cobradas, temem ser destronadas de seus palácios. E não adianta xingar nem ofender. Então, o que fazer? Como exercer a cidadania com responsabilidade e eficácia? Bom, para isso, primeiro você precisa se informar bem, estudar, conhecer os meandros da República, o caminho das pedras. Meu nome é Cláudio Dantas, eu sou jornalista e passei os últimos 25 anos denunciando irregularidades e trazendo à tona os bastidores do poder. Neste canal, eu quero dividir com você a minha experiência, te ajudar a mudar o país, restabelecer o Estado democrático de direito e deixar para as próximas gerações, como legado, uma sociedade livre e próspera. E eu não estou sozinho.